Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Radar, 20 horas e 44 minutos, dia 12 de maio de 2020. Uma noite com temperatura agradável aqui em São Paulo, 19 graus, tempo bom. E desejo um bom descanso a todos que me ouvem, um bom dia para quem me ouvir amanhã, no dia 13 de maio. Pessoal, convido a todos para se inscreverem. Treinamento Seja Bem-vindo à Bolsa. Ele é mais voltado para iniciantes e investidores de nível intermediário, pode ser útil, tem uma boa qualidade de som e imagem, pode ajudá-lo nos seus investimentos, na sua caminhada na Bolsa de Valores. Deixa eu ver se no final do pregão se teve alguma coisa importante. A gente gosta de fazer isso, até o fizemos na imersão. Eu costumo passear pelas notícias aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa bacana pra gente ver. Ó, por exemplo, as bolsas de Nova York derreteram no final, né? Então o que diz ali? As bolsas de Nova York fecharam em baixa na terça, trabalharam entre ganhos e perdas e tal. Por exemplo, ó, Dow Jones fechou em queda de 1,89, Nasdaq 2,06%, S&P 2,05%. Então, ó, novos casos de infecções por coronavírus na Alemanha, na Coreia do Sul e na China reforçaram o temor de uma segunda onda de infecções pela doença. Um entrave para os planos de reabertura. Nos Estados Unidos, o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas no país, Anthony Fauci, alertou que o país pode ter mortes e sofrimentos necessários caso decida reabrir a economia muito cedo. Então, o governo do presidente Donald Trump vem insistindo que pretende conduzir uma abertura o mais rápido possível, mas de maneira gradual e segura. Então, as bolsas americanas recuaram. A gente pode ver isso aqui. Fecharam coladas com as suas mínimas, né? O índice Nasdaq, ele veio no objetivo que eu traçava desde o fundo. 9.070, então é natural alguma correção, só que há um engolfo. Se ele preservar, bom, 9.070 já perdeu, se ele preservar a máxima do dia 29 de abril a 8.957, ok, agora se ele perder, realmente fica com sinal de topo mais forte. Aí nós temos o Dow Jones, um candle que varre 3 sessões de negócios, teria que respeitar a média. Né, para quê? Para manter um viés, uma inclinação, um jeitão altista. Mais ou menos algo guiado por essa LTA, por exemplo. Então nós temos uma espécie de triângulo no Dow Jones. Aí temos o S&P. O triângulo mais curtinho. Acho que a gente tem que redesenhar aqui. Alguma coisa mais ou menos nesses moldes. Não. Ainda seria admissível um recuo até essa LTA. E é isso. Aí temos o EWZ. EWZ mostrando novamente fraqueza, né? O dólar em alta. Talvez já faça sentido uma LTA nesses moldes. Não. Como é que tá o petróleo, o crude oil? Queda, mas nada comprometedor. Brent. Movimento natural, parece um mastro bandeira, inclusive, apesar da queda.
Não. E aí vamos falar de Petro Vale Bancos. Via Varejo, naturalmente, VVR3. Parece brincadeira, mas não é, né? Via Varejo, por exemplo, a máxima hoje foi 9,34, fechou 8,55. É uma queda de quase 10%, né, entre a máxima e a mínima. Mas aí mantendo-se assim aqui acima da LTA. E eu tava vendo, teve o balanço da XP, né? Negociada na Nasdaq, a XP Investimentos registrou no primeiro trimestre do ano lucro líquido ajustado de 415 milhões de reais, aumento de 147% ao visto no mesmo período do ano anterior, a despeito dos efeitos da crise trazida de Covid-19, né, pela pandemia. Antes do resultado do quarto trimestre, o lucro caiu 1%. Amanhã eu vou detalhar isso aí no informe cenário. E a gente pode ver aqui XP. É uma ação. Eu devo em breve fazer uma. Devo renovar a minha carteira norte-americana. A XP, eu confesso que é uma candidata a fazer parte dela. No pós-mercado, às vezes o ativo chega a disparar ou cair muito forte, não foi o caso, uma negociação contida. E ela chegou, tanto hoje quanto ontem, romperem esse triângulo, só que não sustentou. Então, um movimento aqui interessante. Aí tem esse famoso vídeo, né, na reunião dos ministros do Bolsonaro. Ó, tem o Ventral pedindo prisão do ministro do STF, que bacana, né? E a Damares de governadores. Quer dizer, nós temos... Eu acho que a equipe do presidente Bolsonaro é uma boa equipe. Tem um bom quadro de ministros. Agora, tem aloprados como em todas as equipes, né? Alguém que pede a prisão de ministros do STF, né? Ó, com a palavra a ministra Damares Alves. A ministra Damares Alves, por meio de sua assessoria, diz que pediu a punição de prefeitos e governadores no contexto dos desvios de insumos durante a pandemia e violação de direitos, citando como exemplo atos truculentos contra idosos que não respeitarem as regras de isolamento e distanciamento social. Já pensou, pessoal, prender um idoso porque eventualmente ele foi na farmácia e tal, e teoricamente ele não tem como provar, por exemplo, às vezes não achou o remédio ou o dinheiro às vezes não foi até suficiente para comprar, né? E o Abraham Weintraub, procurado de assessoria de comunicação do ministro, informou que o Weintraub não vai se manifestar. Também o que dizer, né? É Brasil. Tivemos estoque de petróleo, avanço de 7,6 milhões de barris na semana, não mexeu tanto com as cotações do ouro negro. Fez algumas coisas depois do fechamento. Fala muito do dólar futuro, nós estamos fora do dólar, né? Ó, Santos Brasil. Saiu o balanço, vamos dar uma olhada já aqui. STBP3, né? Vem caindo forte. Caramba, né? Se a gente pegar, ó, 3, 6, 9, 12... Em 13 sessões tem um candle verde. Ou amanhã ela afunda de vez rumo a 2,70 ou ela começa a rasgar esses candles todos para cima. Vou detalhar esse balanço no cenário também. Ó, Maia pede ao STF rejeição de ação que cobra análise de impeachment de Bolsonaro. Legal. Então esse assunto do vídeo do Bolsonaro vai dar pano pra manga, fazer Petro Vale Bancos.
Temos aqui a Petro 4. Uma alta tênue, né? A Petrobras ela simplesmente não consegue adentrar aqui na boca do gap. Ó. Percebam que tem vários pontos. Aqui, ó, 1865, 1869, 1848, 1893, 1858. Quer dizer, ela teria que romper esse patamar. Eu acho que ela avançaria de maneira violenta para fechar esse gap a 22,55, mas tem que começar o movimento. É o caso da Vale também, que entrou numa fase meio embromation, né? Ela ficou tentando passar, aí ela deu um sinal de saída da posição e agora acionou a shooting star. Então é stop, seja pelo critério de objetivo alcançado, esse topo aqui do início de março, ou do próprio sinal acionado, e não mais foi fora da banda nem da banda. E perdeu também o topo anterior, 47,38. Então agora ela vai entrar naquela fase de complexidade de novo, de ter que estudar os pontos. Mas eu acho que ela pode até corrigir um pouco mais, mas ela vai dar compra, seja perto da média ou até antes aqui nos 46. A Vale é um bom ativo para fazer giro para quem gosta de guerrilha. Aí temos o DI também que eu prometi. DI 1F25. O juro ele rasgou quase 2 semanas de negócio, né? Então eu não compraria, mas eu ficaria de fora, na verdade, já venho falando há algum tempo. Mas o fato dele romper a máxima da sessão anterior a 6,580, acionou stop, rompeu as médias, com alto volume, quer dizer, juro, realmente está complicado para operar. Né? Bastante errático o movimento. E aí temos bancos. YouTube 4. Deixa eu ver se ficou algum recado da minha equipe. Às vezes eu anoto coisas para falar para vocês também. Acho que tá tudo certo aqui. Olha, YouTube tinha dado sinal de vida semana passada, né? Aí um candle que desanima, né? Claro, tem suporte no 21,13. Enfim, não existe nenhum sinal mais claro em YouTube, um ativo baixista que lhe dá alguns sinais de força e em seguida a venda entra babando na jogada. Os bancos estão muito fracos no Brasil, né? Então, estrela cadente, queda. Veremos amanhã como é que se comporta o 17 com 18. A própria LTB rompida outrora. BBAS3. Não. O que seria o algo novo? Romper a média de 21 exponencial e fechar um candle acima. Algo que não faz há muito tempo. Não fecha um candle acima da média de 21 desde fevereiro aqui, ó. Março, abril, maio. Então há 3 meses não consegue fechar acima da média de 21. Se conseguir 1, 2 candles, já é algo novo. Perfeito. Aí temos o BOVA 11, um candle no mínimo frustrante. Ainda dentro desse movimento lateral maluco. Mas é complicado quando você tem as bandas de Bollinger assim. E você tem um candle de queda, porque elas inclinam para baixo, né? Então, para quem está comprado tem que ficar muito esperto, né? Hoje, né, se falou muito que o mercado brasileiro caiu por causa do negócio do vídeo. Na verdade, pessoal, eu observei o mercado, digamos assim, para ser honesto, 80% do pregão, 85%. E não foi isso, né? Na verdade, começou a cair a partir do momento que as bolsas americanas começaram a cair também. Não. Então acho que vai colar muito com o mercado americano amanhã também.
O complicado é quando você olha os futuros americanos, mas estavam assim ontem também. S&P caindo 0,80 e Dow Jones caindo 0,69. Ontem também estava assim. Eu fui dormir, estava em queda, mais ou menos nessa magnitude. E aí de manhã, o VIX subindo 20%. Aí quando eu acordei já estava em leve alta, 0,20, 0,30 e no Brasil abriu forte. Vamos ver como é que vai ser, ficar de olho aqui no que acontece no exterior também. Mas não é um sinal dos mais agradáveis para quem está na compra. Aí nós temos o mini índice, uma leitura parecida no diário. Hoje tinha tudo para materializar uma sessão de alta, um ombro, cabeça a ombro invertido, a neckline, que era a mesma reta da linha superior do canal, rompidas, o mercado conseguiu devolver tudo isso. Foi atraído pelo gap, talvez o único ponto assim. E aí, aqui nós tínhamos uma espécie de retângulo. Não temos ainda, né? Vamos ver. A base foi perdida? Olha, tá na base aqui. Se tiver uma reação amanhã. Agora, se já abrir em gap de baixo é complicado. Precisaria abrir de lado e deixar o 78,105 para trás. Certo? E aí temos o petróleo, o dólar, né? Eu acho que o dólar a R$6 é uma questão de tempo, não tem nada que indique alguma coisa diferente. Deixando claro que eu não estou dizendo que é para comprar dólar, porque eu acho que nesse momento eu não sei se o risco-retorno compensa, mas não tem nenhum sinal de topo. Impressionante, eu até comentei hoje, eu falei, pô, isso daqui tá com cara de mastro bandeira, será, né? Mastro bandeira, aí ele vai marcando máximas históricas de maneira sucessiva. Eu até mostrei um gráfico perpétuo puro, né, sem... Não, o gráfico perpétuo puro é Bozo, o gráfico puro, né, sem ser perpétuo. Eu até comentei, falei, olha, tem uma espécie de oco aqui. Só que tem um V também, eu tô mais no V aqui, para renovar a máxima história, que não deu outra. Não. Então é isso, pessoal, amanhã estaremos juntos aí, firmes na luta. Sabe aquela minha velha teoria da alta começar pela Ásia? Então, por exemplo, se tiver uma alta no Japão, né? Quando tem a alta no Japão, significa que os futuros americanos reagem, né? Aí, consequentemente, tem a alta no Japão. Ou alta na China, que é a bolsa que a gente mais acompanha. Então, sabe aquela história? Amanhã de manhã, cenário positivo na Europa, a Ásia fechou em alta. Aí você vem nos futuros americanos aqui. Tá caindo 0,15, 0,10, tá subindo 0... Sabe, estancou essa sangria. Aí seria um sinal interessante, talvez o algo novo que a gente fala. Perfeito? Então saúde e paz a todos. Amanhã estaremos juntos aí na luta. Para operar no momento nesse mercado aqui no Brasil tem que ter muita força mental, né? Temporada de balanços, essa briga política, o exterior conturbado, mas muitas vezes as oportunidades estão em cenários mais complexos, desafiadores. De todo modo, contem conosco. Saúde e paz a todos, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!